Boa noite, pessoal da Alcance Curitiba. Que alegria estar falando com vocês. É muito bom estar aqui para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Meu nome é César Bianco, eu faço parte da Zion Church aqui em São Paulo. Eu sou pastor executivo aqui da igreja e dentre as áreas, as 8 áreas que eu supervisiono, uma delas é a que arde no meu coração acima das outras. Não que as outras não sejam importantes, estou só rasgando meu coração aqui para você, mas eu amo trabalhar com os voluntários, sabe? É algo que eu vou contar um pouco da história aqui, vou contar um pouco de como as coisas têm acontecido, uma mensagem que eu preparei para vocês, mas eu só queria abrir meu coração para você e dizer que eu sou apaixonado por aqueles que atuam de maneira voluntária na expansão do reino de Deus e em outras frentes também da sociedade, O coração voluntário, ele é um coração entregue, fervoroso, um coração que quer ver as coisas acontecer, custe o que custar, e é uma alegria poder pastorear esses mais de 480 voluntários de áreas executivas aqui em São Paulo. E eu quero entrar na mensagem, eu quero falar com vocês, mas antes eu quero agradecer muito a Denise pelo convite, pastor Luciano Subirá também, muito obrigado, é uma honra, um privilégio para mim poder compartilhar aqui com vocês, nesse mês em que vocês estão com essa temática, falando sobre o coração de servo, sobre o voluntário, sobre essa entrega sacrificial. Antes de nós começarmos, eu queria orar, pode ser? Então aí onde você estiver, feche seus olhos por um segundo. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui junto com a gente, obrigado por cada um que está acompanhando esse culto, talvez ao vivo, talvez online, enfim, eu oro para que o Senhor venha derramar abundantemente mais do que aquilo que eu posso comunicar, ou seja, leva, Pai, revelação para os corações, aumenta ainda mais a capacidade de cada um que está ouvindo essa mensagem, de entender acerca do Teu reino e também de colocar em prática para que mais vidas sejam tocadas, salvas, curadas, libertas, para que mais vidas sejam restauradas. Esse é o nosso objetivo, ser coparticipante na expansão do Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu estou nessa trajetória de pastorear voluntários desde 2013, desde quando nós éramos um pequeno grupo. Na verdade, hoje a nossa igreja aqui, nós estamos em mais ou menos 4.000 membros, e naquela época nós éramos aproximadamente 400 membros, ou seja, nós éramos bem menores do que nós somos hoje nessa questão de quantidade, mas existe um DNA na nossa igreja que vem sendo replicado, vez após vez, geração após geração, que é um DNA de coração de servo, um DNA de entrega, um DNA que entrega tempo, talento e tesouro, finanças, mas também as habilidades e o tempo para que o reino de Deus continue sendo expandido. Isso é algo que vem desde a fundação da nossa igreja, no dia 7/7 de 77, e vem sendo construído geração após geração. E lá em 2013 nós éramos aproximadamente 30, 40 voluntários que atuavam em diversas demandas, e nós começamos então a viver um processo de expansão até agora, 2021, nós alcançarmos essa marca aí de aproximadamente 4.000 membros em São Paulo, uma igreja Zion também em Recife, uma igreja Zion em Quito e Lisboa também. Nós estamos expandindo para outras nações, mas esse DNA, ele está, impresso nos corações daqueles que fazem parte aqui dessa igreja, Eu vejo cada vez mais, eu tenho certeza que aí também, pessoas que são fervorosas em se doar para o reino de Deus, não é verdade? E eu li uma frase que resume muito do que nós acreditamos e do que nós vivemos, e eu quero compartilhar contigo. Abraham Lincoln, ele disse assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Olha que frase incrível, forte, poderosa, não é verdade? Olha que frase que carrega tanta verdade, é uma simples frase que carrega poder, que carrega verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver.
Sabe, nós precisamos viver aqui na terra, nós precisamos nos entregar para as pessoas, assim como Jesus fazia o que era necessário, não é verdade? Assim como ele caminhava para onde tinha que ir, assim como ele multiplicava quando havia necessidade, assim como ele fazia milagres, sinais e maravilhas no meio de uma necessidade, nós estamos aqui para nos entregarmos para as pessoas. Como reino de Deus, nós precisamos então executar de alguma forma, viver aqui na terra de tal forma que a gente realmente sirva a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Servir a nossa família, servir na nossa igreja local, servir aos nossos colegas de trabalho. Né? Servir quando você está dentro de um ônibus e você está vendo que as pessoas não estão levantando para outras pessoas talvez mais velhas sentarem, seja um exemplo, fique de pé, sirva aquela vida, fala por favor, sente aqui, né? Dá passagem para aqueles que são mais velhos na fila do mercado. Às vezes a gente é cristão de domingo e nós estamos levantando as mãos, nós estamos orando, nós estamos aqui chorando na presença do Senhor, quando a gente sai do culto e a gente vai para casa, a gente passa no mercado, compra ali um almoço, compra um frango assado, na verdade domingo merece um belo de um frango assado, não é verdade? Você compra aquele frango assado, mas na fila você não consegue dar passagem para aquela senhora que está atrás de você, sabe? Às vezes eu fico pensando e eu falo, nossa, eu preciso viver a minha vida 24/7 servindo as pessoas. Não é ser feito de tonto, mas é servir, é dar a outra face, é andar, sabe, a 2ª milha, por que não andar a 29ª milha? Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos, realmente, sabe, quando eu li essa frase, tocou meu coração, e eu gravei essa frase. Eu gosto de pregar, sempre que eu estou falando sobre o coração de servo, eu falo sobre essa frase, porque eu creio no poder de nós vivermos servindo, porque quando nós servimos as pessoas ao nosso redor, muitas vezes gera confusão do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo e da forma que nós estamos fazendo, o que muitas vezes já gerou curiosidade das pessoas em perguntar, mas por que você está fazendo desse jeito? Por que você está fazendo assim? E aí abre uma grande janela de oportunidade para a gente então falar do amor de Jesus Cristo, falar do Evangelho. É uma forma até de você evangelizar algumas pessoas. Eu lembro uma vez que eu estava pegando um táxi, na verdade eu peguei um Uber aqui em São Paulo, e eu paguei no cartão de crédito, e quando eu estava chegando no meu local de destino, o Espírito Santo falou assim, César, eu gostaria que você desse R$50 para esse homem. E na hora eu fiz a conta e falei, peraí, mas para que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, né, eu já paguei, Espírito Santo. Tipo, deixa eu te explicar como é que funciona o Uber aqui. Ó. Você pede no cartão, você paga no cartão, e aí depois você chega no lugar, você não precisa pagar nada, vai tudo na fatura do cartão de crédito. E o Espírito Santo falou assim, eu sei, mas eu quero que você seja generoso e sirva a vida desse homem. Você está servindo ele. Não é ele que está te levando para um lugar e para o outro servindo, você está servindo ele. E eu, tá bom, Espírito Santo, eu vou dar. Na hora que eu entreguei, eu falei para o moço, olha moço, eu sinto no meu coração que eu preciso te dar R$50. E ele falou, não, você já pagou no cartão de crédito. Eu falei, eu sei, mas Deus pediu para eu servir a tua vida, para eu te entregar esses R$50. Quando eu fiz isso, aquele homem simplesmente desabou, ele começou a chorar, e ele começou a abrir o coração dele para mim, eu pude falar do amor de Jesus, eu pude orar por ele, enfim, foi um tempo muito bom, de um momento que foi simples, de um momento que me custou recurso financeiro, mas que foi uma vida tocada. E deixa eu te falar uma coisa, não há recursos financeiros que possam pagar vidas sendo tocadas pelo amor de Deus. Então é muito importante a gente entender que nós precisamos em alguns momentos causar a oportunidade de manifestar um coração de servo. Às vezes as oportunidades para nós manifestarmos esse coração, elas aparecem na nossa vida, elas aparecem em alguns momentos assim que é inevitável, né? Você está no final do culto, está todo mundo empilhando cadeira, você vai e começa a empilhar a cadeira também, é meio que óbvio, legal, isso é uma oportunidade, faça isso, é importante, mas existem várias outras oportunidades no nosso dia a dia, 24 horas, 7 dias por semana, que a gente pode então causar esse momento, causar esse kairos, essa janela de oportunidade para a gente, sabe, simplesmente mostrar um coração de servo para as pessoas. Jesus Cristo disse, nisto sabereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Esse coração de servo é um coração que manifesta
o amor pelas pessoas. Esse coração de servo é um coração que se entrega, né? Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o modelo de liderança de Jesus, a gente aprende muito sobre o quanto ele servia, não é verdade? Ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, se a gente tem um modelo de liderança que é Jesus Cristo, nós precisamos aprender com esse versículo. Jesus veio para servir e não para ser servido. Não seja aquela pessoa que acha que todo mundo tem que te servir. Não. Jesus foi aquele que poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele escolheu fazer diferente. Então, independente do que você tem, do que você carrega, independente do tempo de caminhada com Cristo, do cargo que você tem da sua igreja local, não importa. Não importa, tem tudo a ver com o quanto você consegue se entregar ainda mais para as pessoas. E eu tenho visto em algumas conversas com alguns líderes de igreja, eu tenho visto com bate-papo, eu tenho viajado o Brasil, viajado as nações pregando, e eu tenho visto em alguns momentos, algumas conversas que eu falo: peraí, tem algo errado nesse processo, porque não tem a ver com o quão alto você alcança um cargo na igreja, com mais benefícios você começa a receber. Eu não enxergo dessa forma. Eu não acho que porque você então atingiu um certo cargo, você agora tem os benefícios de não fazer algumas coisas. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto maior nós estivermos, né, no cargo, na hierarquia, mais servo nós precisamos ser. Até porque ministério, presta atenção, você que é líder, você que atua aí na tua igreja, você que tem uma função de responsabilidade, tem pessoas abaixo de você, né? Talvez pessoas acima de você também na hierarquia, mas deixa eu falar uma coisa: ministério significa serviço. Nós estamos para servir. E quanto mais nós tivermos esse olhar, né, de aprendermos com Jesus, e quanto mais nós tivermos esse olhar de causar a oportunidade, nós vamos começar então a servir cada vez mais as pessoas. Eu acredito num modelo que nós precisamos desenvolver a nossa liderança, a nossa capacidade de liderança. Eu já fiz muitos cursos de liderança, eu já li livros de liderança. John Maxwell é um livro que é um autor que eu leio vários livros constantemente, eu gosto, é simples, é fácil, é prático. E eu amo os livros dele e outros autores também, mas deixa eu falar uma coisa, não tem a ver somente com a sua capacidade de liderança. Um líder que está em constante aprendizado, ele desenvolve as duas áreas, a sua liderança pessoal, que vai refletir na sua vida ministerial, mas ele também aumenta cada vez mais o seu entregar, né, o seu serviço ao próximo. Ele aumenta também, ao passo que ele investe na sua liderança, e um melhor líder, que faz melhor feedback, que sabe fazer gestão de pessoas, e que atua desse jeito, que atua daquele outro jeito, que faz isso, que faz aquilo, que sabe confortar, que sabe confrontar, que sabe estimular uma equipe, enfim, nossa, isso é tudo muito bom, legal. Aumenta isso, mas não deixa de lado a questão do quanto mais você sobe do lado de cá, você também vem subindo o nível do serviço. Ou seja, é uma vida que se desenvolve em todos os lados, né? É uma vida que se desenvolve tanto na liderança pessoal, quanto no coração de servo, num coração humilde, que se coloca à disposição para fazer o que for preciso. Tem pessoas que gostam de fazer somente o que elas gostam. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Pessoas que só fazem o que gostam, elas estão servindo a si mesmo. Nós precisamos entender que quando nós estamos disponíveis para o reino de Deus, nós fazemos o que for preciso. Concorda comigo? Nós fazemos o que é preciso. Às vezes você não gosta de fazer alguma coisa, não é aquela coisa que você fala: nossa, meu Deus, acordei domingo de manhã cedo, ou acordei hoje cedo para fazer isso aqui exatamente. Vou lá para a igreja hoje, eu vou limpar banheiros, mas seja o melhor limpador de banheiros, faça com alegria, porque é aquilo que a tua igreja está precisando naquele momento. Ou então, eu lembro que em alguns dias de folga, para mim, né, segunda-feira é meu day off aqui em São Paulo. E alguns dias de day off, eu tive que fazer velório. Eu tive que, em alguns momentos,
Já tive que ajudar até num despejo, uma família sendo despejada do apartamento com ordem judicial. E eu lá, de day off, o que eu fiz? Não, eu estou aqui de day off e hoje eu não vou fazer nada. Eu entendo a necessidade do descanso, mas eu também entendo que existem momentos que a gente precisa fazer o que é preciso. A gente precisa executar o necessário. Sabe, aquelas famílias precisavam de mim para poder fazer o enterro dos seus entes queridos, aquela família precisava também de mim, pedindo ajuda, desesperada, porque não tinha para onde ir, enfim, nós precisamos ter uma entrega que é sacrificial. Agora, entenda bem, não é porque você está se entregando de forma sacrificial que você vai sacrificar a sua família, que você vai sacrificar as outras áreas da tua vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você precisa ter um equilíbrio muito sincero, sensato, para entender que nem sempre você vai fazer o que você gosta. Talvez, se você só estiver fazendo isso, você está servindo a si mesmo. Que você esteja pronto para servir a todo tempo, em todo lugar, em qualquer situação. Sabe, tem algumas pessoas que falam assim, não, eu não preciso servir na igreja, eu já ouvi esse papo, eu não preciso servir na igreja, porque eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já entrego meu dízimo, eu já dou ofertas, e tudo bem, eu entendo que é importante a generosidade financeira, mas nós trabalhamos aqui, e eu quero deixar algo aí para você, talvez vocês já ouviram falar sobre isso, nós falamos sobre 3 T's, tempo, talento e tesouro. Se você quer ver uma pessoa, o quanto ela está engajada na sua entrega para o reino de Deus, começa a mensurar, primeiro na sua vida, para você também não ficar julgando os outros, não é verdade? Mas primeiro na sua vida, começa a mensurar o quanto eu entrego para Deus o meu tempo, o quanto realmente Deus é o dono, é o Senhor do meu tempo. O quanto Deus, Ele é Senhor do meu talento, das habilidades que eu tenho, e o quanto eu coloco essas habilidades a serviço do reino, e o quanto Deus realmente é Senhor dos teus recursos, do tesouro. Você é dizimista, você é fiel, você é ofertante, porque para nós entendemos da seguinte forma, dízimo é a expressão da nossa fidelidade. Ofertas são a expressão da nossa generosidade. Ou seja, nós atuamos de diversas formas, com tempo, talento e tesouro, entregando para Deus, em algum momento, algum desses T's, sabe? Então, quando você tem um pensamento, ou quando você vê alguém com um pensamento que fala assim, não, eu não preciso servir, essa pessoa está dizendo o seguinte, se ela não tem essa cosmovisão bíblica, ela vai começar a entender o seguinte, ela vai começar a pensar o seguinte, se eu não preciso servir, é a mesma coisa que você dizer, então peraí, eu não preciso servir, então eu também não preciso orar, eu também não preciso ler a Bíblia, eu também não preciso fazer outras coisas. Por quê? Porque servir é o princípio daquilo que Jesus veio fazer aqui por nós, por isso que nós estamos aqui agora, por isso que eu estou pregando para você. Ele se colocou na condição de servo, ele se colocou na condição de morrer naquela cruz por nós, ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vivo agora, glórias a Deus por isso, mas quando a gente fala assim que eu não preciso servir, é o mesmo que a gente dizer, então tá bom, eu também não preciso orar, e eu não preciso ler a Bíblia, e é um absurdo a gente falar que você como cristão não pode orar, né, não deve orar, ou não precisa orar, ou também não precisa ler a Bíblia, e por que em alguns momentos a gente aceita como comum o fato das pessoas acharem que, não é o meu tempo de servir? Posso te falar uma coisa? Eu vejo aqui, sabe, pessoas e pessoas que vêm de igreja, transicionam de igreja, e às vezes sai ferida de uma igreja, passa por isso, passa por aquilo, tiveram frustrações com pessoas em outras igrejas, com líder, com pastor, sei lá o que aconteceu, sabe, às vezes até com um colega, enfim. Agora deixa eu falar uma coisa, não é porque você tem uma frustração do teu passado, que você vai deixar de viver a verdade de Deus para o teu presente, projetando a expansão do reino para o futuro. Você entende o que eu estou falando? Ou seja, não é porque você lá no passado teve um trauma, e eu não estou querendo minimizar a tua dor, a tua dificuldade, não é isso, mas eu estou falando assim, se resolva, seja bem resolvido, coloque os pingos nos is, coloque as pedras necessárias, deixe o Espírito Santo trabalhar em você, porque quando você está fazendo parte do reino de Deus, você é chamado para a construção do reino de Deus. Então, é a mesma coisa que você entrar num campo de futebol e falar assim, hoje eu quero ir para a arquibancada. Deixa eu falar,
Deus está te convidando para entrar no jogo e jogar o jogo no campo, mas algumas pessoas estão falando, não, sabe, hoje eu prefiro ficar na arquibancada. Sabe de uma coisa? Se resolva, sabe, permita Deus curar essas feridas, esses traumas, essas dificuldades, porque quando Ele te convoca para o jogo, Ele te convoca para entrar no campo, e é do campo de batalha, que a gente vai continuar guerreando e lutando, expandindo o reino de Deus. Porque, sabe por que eu falo sempre assim, 24/7, né? A gente tem a oportunidade de servir 24/7, porque o diabo está trabalhando 24/7. Então, se o diabo está trabalhando 24/7, que a gente também venha, sabe, lutar 24/7, constantemente. Então é importante você entender que é necessário, e comunica isso para as pessoas ao teu redor, não é só de palavras, mas sobre exemplo. É necessário que a gente seja espiritual quando nós estamos orando, lendo a Bíblia, jejuando, mas também é espiritual quando nós servirmos. Olha que incrível, tem uma frase que eu falo para os voluntários aqui em São Paulo: servir no operacional é extremamente espiritual. E a gente fala sobre isso constantemente. Por quê? Porque a tendência das pessoas, né, de serem voluntárias às vezes nas igrejas, é uma tendência onde eles pensam, eu só estou aqui abrindo e fechando portas, só estou aqui trocando slide. Não, você não é um trocador de slide, você é um facilitador de adoração. Porque não tem nada pior do que uma pessoa que está trocando slide e ela fica apertando e fica toda perdida, e a igreja toda fica toda perdida junto, o líder de louvor está cantando, e aí, né, o líder de louvor abençoado por Deus, ele está lá, e ele decide, quase nunca isso acontece, eu acho que poucas vezes eu vi isso acontecer, ele decide prolongar um pouco mais o refrão. Sabe o que eu estou falando aqui? E aí o voluntário, né, o incircunciso filisteu que está lá achando que é trocador de slide, ele fica caçando slide, ele fica lá correndo na tela, aquele monte de slide, aquela coisa toda, fica todo mundo percebendo isso. O irmão que está lá, ensaiou a semana inteira para tocar, ele está lá tocando, achando que está tudo bem, as pessoas estão perdidas, ou seja, acabou de quebrar a adoração. Então entenda, você não é um trocador de slide, você é um facilitador de adoração. Então, quando nós estamos fazendo a nossa operação, o nosso serviço operacional, saiba, isso é extremamente espiritual. Tem a ver com o todo. Não se desconecte, porque você vai ter uma mentalidade de operação. Você está operando para que o reino de Deus seja cada vez mais impactante na vida das pessoas. Através do user experience, né, a experiência do usuário, para que as pessoas elas tenham cada vez mais, né, proximidade com Deus. Não é que Deus precisa das nossas luzes, que Ele precisa do nosso painel de LED, Deus não precisa de nada disso, mas saiba de uma coisa, Ele usa sim a tecnologia e Ele usa sim as circunstâncias que nós, o ambiente que nós proporcionamos para que Ele venha se manifestar e falar com diversas pessoas em diversos momentos, em diversos lugares. E você não tem ideia do quanto aquela vida pode ser impactada por conta de uma atitude tua, por conta de uma excelência no executar de uma tarefa, por conta de uma alegria e um sorriso no rosto. Enfim, tem tantos testemunhos, sabe? Eu podia ficar aqui a tarde toda, na verdade a noite toda aqui contando testemunhos. Mas eu vou contar mais alguns para você, vou contar 2 na verdade. Você sabe por que eu fiquei dentro da igreja? Por que eu aceitei Jesus num domingo ensolarado de janeiro de 2010? Eu estava procurando igreja, sim, é verdade, eu estava atrás de uma igreja, eu e minha esposa, minha filha na época tinha 3 meses, há 10 anos, 11 anos atrás, e nós chegamos na Zion Church, na época, Igreja Monte Sião, aqui nesse lugar onde eu estou gravando para vocês, que é o campus Morumbi, virou um set de gravação, mas aqui nesse lugar, bem pertinho de onde eu estou gravando, eu entreguei minha vida para Jesus, junto com a minha esposa, em janeiro de 2010, mas não foi a mensagem do pastor João, que na época estava pregando, que tocou meu coração de maneira, meu Deus, eu preciso ir lá entregar minha vida para Jesus. Foi uma mensagem muito boa, muito forte, muito poderosa. Não foi o louvor de um grande amigo meu, Felipe Borges, que hoje nem está mais aqui no Brasil, está fora do Brasil, mas não foi ele tocando louvor que tocou meu coração. Sabe o que mais tocou a minha vida na hora que eu entrei nessa igreja, nesse salão? Foi a temperatura do ar-condicionado. Olha que loucura. Eu lembro até hoje, eu entrei no salão, eu não era crente, gente. Eu estava procurando Jesus, eu estava indo atrás de igrejas, mas eu entrei no salão, aquele calor aqui de São Paulo, de janeiro, e na hora eu me senti bem, eu falei, uau, gostei desse lugar.
E depois então veio o louvor, veio a mensagem e eu entreguei minha vida para Jesus. O que fez eu permanecer atento no louvor, o que fez eu permanecer atento na mensagem foi a temperatura ideal para mim naquele domingo. Semanas depois o ar-condicionado quebrou e eu fico brincando, eu falo, Deus segurou, Deus tinha mandado um anjo para segurar aquele ar-condicionado, né? Para que eu pudesse ser tão impactado, tão transformado, entregasse minha vida para Jesus. Hoje eu estou aqui servindo como pastor da igreja, olha que loucura. Sabe, mas foi um impacto para mim. E às vezes a gente pensa, não, é só uma temperatura, é só um ar-condicionado, mas tem a ver com o conforto das pessoas. Né? Às vezes a gente fala, não, bota uma blusa aí, está com frio, bota uma blusa, tira a blusa, está com calor, enfim. Sabe, nós precisamos entender. Quando nós servimos no operacional, isso é extremamente espiritual. Quando a gente faz com excelência, com amor, com zelo, com carinho, as pessoas são tocadas, impactadas, vidas são transformadas. E o outro testemunho aqui, antes de eu entrar nos 2 pontos que eu tenho, é que certa vez uma pessoa veio para um culto nosso, aqui, nesse campus também, e ela passou pela equipe de recepção, ela passou pela equipe do apoio, ela foi colocada dentro do salão, teve o louvor, teve a oferta, teve a palavra, né, teve a ministração no final do culto, as pessoas estavam orando, mas enfim, ele passou por tudo isso, e ele foi depois embora, e antes de ir embora ele passou no banheiro. Quando ele entrou no banheiro, aqui desse lugar, ele começou a ter um encontro com o Espírito Santo. Ele não tinha entregue a vida para Jesus até então, mas no momento, pelo fato dele ter ido no banheiro, no momento que ele entrou, ele começou a ver que o banheiro estava limpo, organizado, estava cheiroso, e o Espírito Santo começou a falar com ele pela primeira vez, está vendo? O meu reino é assim, é um reino organizado, é um reino de limpeza, é um reino cheiroso. E aí aquele homem então, ele foi confrontado pelo Espírito Santo acerca de algumas coisas que ele estava vivendo. Ele decidiu sair do banheiro, chorando, subiu e pediu para alguém orar por ele, porque ele tinha acabado de ouvir Deus falando com ele, sobre o reino de Deus ser um reino de excelência. Uma pessoa que era tão sistemática com tantas coisas, que tinham tantas coisas para ser libertas, enfim, entregou a vida para Jesus. Olha que incrível, um banheiro limpo, organizado, cheiroso. Então, nós estamos com essa mentalidade constante. Servir no operacional é extremamente espiritual. Mas olha que interessante aqui, vem aqui comigo, o que a Bíblia fala sobre ter um coração de servo, né? Mateus 20, 25, Jesus está falando, e aí quando ele chega no versículo 28, ele fala assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, Mateus 20, 28. Olha isso aqui, Filipenses 2,7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha que incrível, a nossa identidade é uma identidade de realeza, mas a nossa missão é servir. Né? Depois você lê lá em Mateus 25 também, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Enfim, tem a questão dos talentos que Deus está colocando em você, aquilo que Ele depositou. A gente precisa entender que no reino de Deus a expansão acontece por multiplicação. Multiplica os talentos que Ele concedeu aí nas tuas mãos. Com certeza tem muita gente boa, criativa, inteligente. Cada um que está assistindo aqui tem uma porção específica e especial do reino de Deus, para que você venha multiplicar e para que você venha expandir o reino aonde você estiver. Olha aqui, Marcos 10, 43. Quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mamon, né? Agora a minha pergunta para você é, quem você está servindo? Será que você está servindo o seu próprio orgulho? Será que você está servindo a sua aparência, os seus pensamentos, talvez os desejos das pessoas? Será que você está servindo as mídias sociais? Né? Gente, deixa eu falar uma coisa, Instagram não acredita em tudo que você vê não. Tem muita coisa fake, é fake de verdade. Olha isso, olha que paradoxo. É fake de verdade,
é coisa que é montada. Enfim, eu não sou contra mídias sociais, eu sou a favor de mídias sociais, eu tenho mídias sociais, eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço das mídias sociais, sim. Mas sabe, às vezes as pessoas estão, sabe, servindo aos posts que elas estão vendo, elas estão servindo com aquele coração entregue, com aquele coração rendido, aquelas coisas, eu quero viajar para tal lugar, eu quero comprar tal coisa, porque fulano, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pelo amor de Deus, o que é que Deus está confiando na tua mão? Seja fiel e obediente com aquilo que Ele está confiando a você. O que você tem que servir é a vontade de Deus para a sua vida. Sirva essa vontade de Deus sem medo, sirva em ousadia. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, então Ele Ele me deu um espírito de ousadia, amor, poder e equilíbrio. É o amor ágape, né? Esse amor incondicional de Deus. Poder dunamis, que é o poder sobrenatural do Espírito Santo agindo aqui na terra. E equilíbrio, mente sã, sabe o que significa isso? Você vai saber então fazer a coisa certa na hora certa. Porque a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Então entenda, é importante você construir a sua vida servindo a vontade de Deus para você. E enquanto Ele faz isso, eu vou falar um pouco mais aqui na frente, ele vai te conectar com pessoas, Ele vai te conectar numa igreja, e hoje você está aí assistindo, fazendo parte dessa igreja que tem alcançado Curitiba, né, que tem transformado vidas. E olha que incrível, enquanto você desenvolve o teu chamado individual, você faz isso no meio de um chamado coletivo. E tudo o que você recebe de Deus, tudo o que você faz para o reino de forma individual, estando inserido num coletivo, começa a refletir no todo. E também tudo que Deus abençoa a igreja, a comunidade, de maneira coletiva, vai refletir diretamente na sua vida pessoal. Então sirva a vontade de Deus sem medo, em ousadia. Mais um versículo aqui e a gente vai entrar nos 2 pontos. Colossenses 3, 22 a 24. Vós servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, olha isso, tudo quanto fizerdes, ou seja, tudo, é tudo, tá? Tudo não é 10%, não é 20%, não é só quando eu estou afim, é tudo, 100%. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que vocês servem. Olha que incrível, tem algumas pessoas que às vezes falam, poxa, eu já fiz isso, ninguém falou nada, não me deram um obrigado. Eu entendo, obrigado é legal, é bacana, é bom, é necessário, eu como pastor preciso ir lá agradecer as pessoas, mas sabe, você também como líder, como membro de igreja, agradeça, seja educado, isso tudo é muito importante, mas não viva pelo elogio das pessoas. Bill Johnson tem uma frase muito importante, porque primeiro isso não é bíblico. Você está entendendo aqui? Você tem que fazer tudo com todo o coração como ao Senhor e não a homens. Ou seja, é Deus quem vai, olha aqui, sabendo que você vai receber do Senhor o galardão da herança. Às vezes a gente brinca um com o outro, né? Algumas coisas acontecem e fala, não, esse aqui vai para o galardão. Essa situação aqui a gente põe para o galardão. Por quê? Porque realmente é Deus quem vai nos entregar, né? É dele que a gente vai receber esse galardão. Então tem algumas pessoas que falam assim, poxa, não, mas isso, mas aquilo, mas podia ter agradecido. Eu concordo, realmente. E eu preciso me policiar em alguns momentos, eu preciso agradecer, eu preciso ir atrás, eu preciso falar, eu preciso reconhecer, honrar, né, os nossos voluntários de tempos em tempos. A gente está no meio do culto, a gente fala, pessoal, vou parar aqui um minutinho, vamos honrar a vida dos voluntários? Fica de pé se você é um voluntário, vamos agradecer, vamos bater palma, vamos orar por eles, isso é muito bom. Mas não podemos esperar apenas esse reconhecimento para nos nutrir, para nos encher, porque não é disso que a gente vive, não é verdade? A gente precisa viver segundo Colossenses 3. Bill Johnson tem uma frase muito incrível, ele fala assim, se você não viver pelo elogio das pessoas, você também não vai morrer pelas suas críticas. Ou seja, você começa a desenvolver o que a gente chama de coração de teflon.
Conhece o coração de Teflon? Lembra quando a sua avó, né, ou tua tia, né, sei lá, antigamente as pessoas elas estavam lá nas casas. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava na casa da minha avó e ela ia fritar um ovo e aquele ovo grudava na panela. Aí ela jogava o feijão, o arroz, fazia um mexidinho, misturava tudo e ficava tudo grudado na panela. Raspava, botava no prato e ainda ficava todo aquele negócio grudado. Quem lembra disso? Quem sabe do que eu estou falando? Aquilo ali é porque a panela não tinha Teflon, ela não era uma panela anti-aderente. O nosso coração não pode ser um coração que gruda as coisas. Nós precisamos ter um coração antiaderente, nós precisamos ter um coração de Teflon. Um coração que quando recebe um elogio, a gente vai bater o elogio e a gente vai dar as glórias a Deus. Mas também quando a gente recebe uma crítica, a gente vai colocá-la no lugar correto, vamos fazer uma análise, vamos entender o que é que está acontecendo, vamos melhorar, mas não vai grudar. Então não gruda elogio, não gruda crítica, a gente continua desenvolvendo um cristianismo saudável, amém? Que você possa então desenvolver um coração de Teflon aí onde você está. Agora vem comigo aqui, 2 pontos, 2 anotações que eu fiz sobre a vida de Davi, tá bom? 2 anotações que eu fiz sobre a vida de Davi. Primeiro, em 1 Samuel 17:15, Davi, porém, ele ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Primeira coisa que eu entendi aqui, anota aí se você estiver anotando, se você não tiver, anota também, tá bom? Davi servia em casa, servia a família, servia no trabalho com seu pai, ao mesmo tempo em que ele servia o reino. Ou seja, enquanto ele servia o rei Saul, o reino naquele momento, ele também servia na sua casa, sua família e no trabalho que ele tinha junto com seu pai, que ele tinha a responsabilidade das ovelhas. Sabe de uma coisa? Só sabe servir no reino quem serve na vida diária. Só sabe servir no reino quem serve na vida diária. De verdade, os melhores servos são aqueles que não são servos somente de domingo, mas aqueles que estão de segunda a segunda, servindo nas suas casas, servindo a sua família, né? Aquele jovem que começa a trabalhar e começa a falar: pai, deixa que agora é comigo a conta de água. Pai, mãe, tio, tia, avô, não sei com quem você mora, você fala assim: deixa comigo que agora a internet eu vou pagar. Isso é você também servir na sua vida diária. Na igreja você vai comer hot dog e hambúrguer depois do culto, né? Na igreja você quer convidar aquela menina para ir comer um negócio, para sair, para conversar, para trocar uma ideia, porque você já está pensando em se relacionar, em namorar, e por aí vai. Mas espera aí, cadê o seu coração íntegro diante daquilo que Deus está confiando na tua mão hoje, a tua família? Seja aquele que vai servir dia após dia no seu lar, e aí você também vai ter essa oportunidade incrível de poder fazer o que você já faz na tua casa, na igreja, né? Tem pessoas que vão lá e limpam a igreja, lavam a igreja, limpam o banheiro, carrega a cadeira, mas chega em casa e não faz nada, fica deitado, jogado no sofá, fica jogando videogame, a esposa vai, faz isso, faz aquilo, o marido, né, tá lá deitadão. Pelo amor de Deus, vai lavar louça, né? Vai passar um pano na casa, vai fazer alguma coisa, enfim, sirva na vida diária. Essa é a hora que as esposas gostam, né? Quando eu falo sobre isso, as esposas vão, a loucura, é isso aí, dá um cutucão no marido, fala: tá vendo? Te falei, mas é isso, né? É uma parceria, nós precisamos servir a nossa vida diária, né? Nós precisamos dividir as responsabilidades, até porque o processo de você liderar, e se você lidera voluntários, entende o seguinte: a tua responsabilidade não é dividir o peso com as pessoas, a tua responsabilidade é discipular essas pessoas enquanto vocês servem juntos e o peso é dividido. O objetivo final é discipular pessoas e não dividir peso, porque se o objetivo final for dividir o fardo apenas, essa pessoa não vai ficar muito tempo debaixo da tua liderança. A responsabilidade, na verdade, o objetivo final é nós discipularmos vidas, e enquanto nós discipulamos, né, nós temos a desculpa de enquanto servimos, nós estamos aqui, enquanto nós discipulamos, nós estamos servindo. Você entende o que eu estou falando? Então, é muito importante você entender que é necessário
a divisão do fardo. Porém, como a gente faz a divisão desse fardo, ela pode ser uma coisa que vai demorar mais tempo, né? Ou melhor, ela vai perpetuar por mais tempo, ou ela vai ser rápida e a pessoa vai desistir e não vai querer mais servir. Enfim, nós precisamos proporcionar ambientes saudáveis para as pessoas servirem. Agora, continuando aqui, ó. Muitos querem ser homens de Deus, mas sabe de uma coisa? Antes você precisa ser homem, para depois você então, para Deus te levantar como homem de Deus. Muitas querem ser mulheres de Deus, então primeiro você precisa ser mulher, para depois você então ser levantada como uma mulher de Deus. Então tem coisas que eu vejo alguns jovens e eu bato papo com alguns deles, eles falam assim, eu quero ganhar as nações, eu quero viajar o mundo, eu quero me tornar um missionário, glórias a Deus por isso. Que legal que você tem paixão por servir o reino, por se entregar, é muito bom, faz isso mesmo. Agora, me fala uma coisa, quando foi a última vez que você levantou da sua cama e você arrumou a sua própria cama? Quando foi a última vez que você tirou o lixo do banheiro e levou sozinho, sem ninguém te pedir, lá para a lixeira do teu prédio? Quando foi a última vez que você acordou e falou, pai, mãe, deixa que hoje eu vou lavar a louça da nossa casa, né? É importante, porque isso significa ser fiel no pouco, sobre muito Deus vai nos colocar. Será que a gente consegue ser fiel com a nossa família, com o nosso quarto? Deus, sabe, você quer as nações, mas poxa, você não consegue arrumar a tua cama, você não consegue limpar, sabe, o teu quadrado ali de 3x3, enfim, imagina o que é a nação, né? O que são as nações para você. E para concluir esse ponto aqui, eu queria trazer um exemplo, né? Eu lembro uma vez que a minha filha, ela disse assim, ela falou assim, papai, quando eu crescer eu quero ser pastora, que nem o senhor é. Eu quero ser médica, porque eu quero cuidar das pessoas, né? E eu quero ser missionária. Ela falou, eu quero ser essas 3 coisas. E eu, Larinha, que legal, que bacana, filha, né? Você já vê aí que tem um sentimento dela se entregar para as pessoas. E eu falei, que legal, filha, é isso mesmo. Agora, deixa o papai te contar um segredo. Jesus morreu na cruz pelas pessoas que você quer fazer, né? Que você quer cuidar, que você quer pastorear, que você quer alcançar quando você for fazer missão e tudo mais. Jesus morreu na cruz por isso. Eu falei, então, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, não é verdade? Jesus ressuscitou, o 3º dia, ela tinha 6 anos de idade. Papai, ele ressuscitou. Eu falei, então tá bom. Agora, vem cá, você acredita que Deus enviou Jesus, que era algo precioso para ele? Né? Jesus sendo o filho de Deus era algo precioso. Ela falou, claro papai, que nem eu sou preciosa para o senhor e tal. E eu falei, claro, é isso mesmo. A gente estava naquele bate-papo, eu falei, então vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Larinha, você está querendo cuidar da coisa mais importante para Deus, que são pessoas. Você está querendo pastorear pessoas. Você está querendo ser médica para cuidar de pessoas. Você está querendo ser missionária para alcançar pessoas. Sabe? Vem cá no seu quarto. Eu cheguei no quarto dela, estava uma bagunça assim, né? Tinha as bonecas descabeladas, bonecas sem roupa, bonecas sem braço, e eu falei assim, Lara, tá vendo essa boneca aqui? Filha, se você não consegue ser fiel, eu sei que é um papo meio duro para uma criança de 6 anos, mas entende o princípio, tá bom? E é importante a gente ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor, porque é bíblico, né? Ela não vai se desviar, ela vai ter a palavra no coração guardada. E eu falei, Lara, presta atenção. Essa boneca que Deus está te confiando hoje aqui, ó. Tadinha filha, está sem braço. Vou orar por ela. Peguei um braço da boneca, peguei a boneca e falei, em nome de Jesus eu declaro cura, e grudei assim a boneca no braço e tal. Falei, tá vendo? Olha como Deus faz, Deus cura as pessoas, Lara. E ela ficou tipo, uau, é isso. E eu falei para ela, se você não consegue cuidar das suas bonecas, Larinha, tadinha, essa roupa aqui, ó, essa boneca está sem roupa, ela está com frio. Larinha, aquela ali está descabelada, pelo amor de Deus, tem que arrumar o cabelo dela, tem que deixar ela saudável, bonitinha, não é verdade? Comecei a explicar para ela e falei, filha, se você não for fiel no pouco, não vai ser sobre o muito que Deus vai te colocar. Ou seja, nós temos às vezes na nossa vida esse quarto de boneca, esse quarto de brinquedos, e a gente não consegue ser fiel com isso, a gente está pedindo muitas coisas lá na frente, e glórias a Deus, tem esse coração de pedir mesmo, né, para Deus te dar mais autoridade, mais unção, mais poder, mais abrangência, mais alcance, ainda mais vocês aí em Curitiba, né, que Deus dê mais alcance para vocês, mas por outro lado, seja fiel com aquilo que Ele já confiou nas tuas mãos.
né? Moisés, ele tinha um cajado, ele foi fiel com o cajado, ele soltou o cajado, e foi no momento que ele solta o cajado, que vira uma cobra, que o sobrenatural atinge. Você entende o que eu estou falando? O que é que você tem na tua mão hoje? Não encare como pequeno diante dos sonhos de Deus. Talvez são apenas etapas do sonho de Deus. E eu falei isso com ela, e a gente começou a arrumar o quarto dela, e eu falei para ela: filha, Deus, ele vai te confiar pessoas quando você for fiel com aquilo que ele está te confiando hoje. Essa é uma boa temporada para você desenvolver ainda mais a tua paixão por pessoas, cuidando e zelando por aquilo que você já tem na sua mão, o seu quarto. Mas vamos lá então, ponto 1. Davi servia na sua casa, sua família, o seu trabalho com seu pai, enquanto servia o reino. Presta atenção, é no dia a dia que nós vivemos a nossa vida como servos de Deus, né? Não é somente aos domingos. Agora, uma outra coisa importante aqui, ponto 2, presta atenção, ponto 2. Davi fazia tudo o que mandavam ele fazer, ele fazia o que era necessário, ele fazia o que era preciso ser feito. Olha aqui, 1 Samuel 18:5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul então o colocou sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Olha que incrível isso, ele fazia com sabedoria e prudência, ele agia de modo tão excelente, que ele conquistou a simpatia de todos aqueles que estavam junto com ele, e serviam junto com ele. Sabe, a gente precisa aprender de verdade a fazer tudo. De novo, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, mas saiba de uma coisa: quando você faz o que é necessário, você serve a algo que vai além de você. Quando você serve além das suas necessidades, né? Além do benefício próprio, você está sendo então uma pessoa que está se entregando para o próximo de forma altruísta, você está vivendo um verdadeiro reino de Deus. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 é claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é muito interessante você entender que aquilo que hoje talvez não faz sentido você fazer, vai te colocar mais próximo do teu chamado, mais próximo do teu destino. É o que acontece em Atos 18. Atos 18, quando Priscila e Áquila encontram com Paulo, eu não vou ter tempo para entrar aqui, mas depois você entra, senão vai virar uma outra pregação. Mas presta atenção, Atos 18, Priscila e Áquila são expulsos de Roma, logo no comecinho, nos primeiros versículos, eles são expulsos de Roma. Cláudio decreta que os judeus fossem expulsos de Roma, e eles saem, e eles vão para encontrar então Paulo em Corinto. Olha que incrível, e Paulo estava em Corinto, vindo de Atenas, ali de Atos 17, quando ele prega, né, ao Deus desconhecido, é esse que eu estou pregando e tudo mais, aquela coisa toda. Eles se encontram ali em Corinto, e eles tinham a mesma profissão, e eles ficavam então, semana após semana, todos os dias da semana, trabalhando e fazendo tendas, e aos finais de semana, ele debatia na sinagoga. Só no versículo 5, Silas e Timóteo desceram da Macedônia, e Paulo então foi liberado, ele foi impulsionado pelo Espírito para testemunhar sobre Jesus Cristo para os outros povos. Agora, para pensar, imagina a vida de Paulo naquele momento. Paulo em Atos 9, quando ele é Saulo ali, né, ele tem um encontro com Jesus que transforma a vida dele. Atos 9:15, Ananias recebe a revelação do chamado de Paulo, que era ser um pregador. Né? Resumindo, Atos 9:15, depois você vê lá, né? Ele é chamado para pregar o evangelho, ele é chamado para manifestar o reino. E aí depois de 9 capítulos, ele já teve uma viagem missionária, 2 viagens missionárias, ele já tinha sido apedrejado, ele já tinha, sofrido tanta coisa, já tinha sido preso, e tem um terremoto em Atos 16, tanta coisa sobrenatural. Paulo está vivendo a plenitude do teu chamado, mas lá em Atos 18 ele está fazendo tendas. Agora, sabe de uma coisa que eu quero te encorajar? Talvez você está se sentindo nesse lugar, eu sou chamado para isso, eu sou chamado para aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, meu Deus, eu estou fazendo muito pouco perto daquilo que o Senhor me chamou. Deixa eu falar uma coisa, descanse teu coração no Senhor e entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse foi o primeiro versículo bíblico que eu decorei quando eu me converti, e eu agarro nessa verdade. Sabe por quê? Porque
aquilo que Paulo está fazendo com Priscila e Áquila, na verdade está se tornando um discipulado para colocar Priscila e Áquila como líderes da igreja, servindo a igreja. Olha que incrível, tem momentos que a gente pensa, nossa, o que eu estou fazendo não faz sentido com o meu chamado final. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, isso que você está fazendo hoje vai te colocar mais perto do teu chamado. Depois de fazer tenda, Paulo foi impulsionado para o seu destino, Priscila e Áquila foram também impulsionados para o seu destino, e com certeza, eles carregaram tudo aquilo que eles vivenciaram junto no discipulado, para depois poder liderar ainda melhor as pessoas dali para frente. Então, Deus não desperdiça nada. Faça o que é necessário, faça o que é preciso. Enquanto você está servindo, na sua igreja, na sua casa, na sua família, né? Você tem que entender que você está servindo muitas vezes a visão que alguém deu para alguém que Deus deu para alguém, né? A visão que Deus depositou na vida de alguém, do teu pastor, né? Do teu líder, talvez na tua casa lá com o teu pai, com a tua mãe, legal, mas entenda isso, enquanto você serve a visão de Deus na vida de alguém, você vai começar a entender a sua própria visão, o que é que Deus está confiando para mim. É assim que aconteceu com Elias, Eliseu, é assim que foi com Moisés e Josué, é assim que foi com Davi e Saul. Entenda, se entrega para a visão de Deus na vida de uma pessoa. Você vai ser discipulado, você vai ser cuidado, você vai ser treinado, você vai fazer o que precisa ser feito e você vai ser levantado. Então, aquele que se posiciona para no final das contas, ver o reino de Deus tocando vidas, curando pessoas, libertando os cativos, transformando famílias, restaurando as coisas que estavam perdidas. Enfim, aonde você estiver, o meu maior desejo é que você consiga desenvolver em si esse coração de servo e também passar para as pessoas ao teu redor o quão bonito e benéfico é para o reino nós servirmos as pessoas, fazendo o que tiver que ser feito, a hora que precisar. A gente fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então tá bom, Deus está falando, é agora. Estou te dando a oportunidade para você carregar essa sacola. Estou te dando a oportunidade para você limpar esse banheiro. Estou te dando a oportunidade, talvez agora, para você pregar para essa 1, 2, 3 pessoas. Senhor, eu quero as multidões. Seja fiel com um pouco. Sobre o muito Ele vai te colocar. Seja fiel com essa uma pessoa. Será que a gente consegue pregar para a audiência de um? Olha que importante que é isso. Você que tem um chamado para pregar, você precisa ter a mesma empolgação para pregar para multidões. A mesma empolgação que você tem para as multidões, você precisa ter para aquela uma senhora no mercado. Porque dessa forma, você está com o teu coração alinhado, com o teu coração reto. Realmente o teu coração, né, alinhado com os planos e os propósitos de Deus, que não tem a ver com quantidade, tem a ver com a expansão do reino. Uma vida, quando ela entrega a sua vida para Jesus, existe festa nos céus. Uma vida. Imagine então, quanta festa não é quando nós temos mais vidas, mas uma vida já tem festa nos céus, que o nosso coração possa estar alinhado com o coração de Deus, que está focado, que está buscando essa uma ovelha talvez. Ele deixa as 99, ele vai atrás, não, ele não abandona as 99, ele deixa elas de lado um pouquinho para resgatar aquela uma, que nós tenhamos esse coração de se entregar por uma vida. Eu quero orar e agradecer aqui a cada um de vocês, muito obrigado pelo teu tempo, eu quero orar para te abençoar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha frutificar através da tua vida, né? Que você venha gerar frutos para o reino de Deus. Pai, muito obrigado por cada um que está acompanhando esse culto, obrigado por esse momento juntos. Eu oro para que essas palavras que foram liberadas, esses exemplos que foram colocados, eu oro para que eles venham gerar frutos para o teu reino. A tua palavra de Deus diz que, a tua palavra, Deus, diz que uns plantam, outros regam, mas é o Senhor que dá o crescimento. O que nós temos que fazer é plantar e regar e confiar que o Senhor vai trazer o crescimento. Nós confiamos em Ti, que cada vez mais nós possamos ser servos, que nos entregamos, fazendo o que é necessário, servindo na nossa vida diária, servindo 24/7, em casa, na família, no trabalho, em todos os lugares, na igreja também, que nós possamos ser o exemplo daqueles que amam as pessoas através da nossa entrega sacrificial. Eu oro e peço que o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada.